A paz do Senhor Jesus, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, com muito prazer, aqui na classe dos adultos, nós vamos iniciar um novo trimestre. Vamos iniciar o quarto trimestre da CPAD em 2018, onde a gente vai estudar sobre algo que é maravilhoso. A partir das Escrituras, vamos compreender sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios para uma vida abundante. Vai ser uma bênção. Vamos estudar sobre esse gênero literário a partir das Escrituras. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 e eu acredito que vai ser uma bênção. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 1, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta lição nós vamos estudar sobre parábola, uma lição para a vida. E é claro que essa lição faz parte de um conjunto que nós vamos estar estudando durante todo esse trimestre, o quarto trimestre da CPAD. E nós vamos compreender sobre as parábolas de Jesus, verdades e princípios para uma vida abundante. É claro que aqui nós vamos analisar durante todo esse trimestre como ler uma parábola, como entender uma parábola hermeneuticamente. E isso vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, viu? Em nome do Senhor Jesus. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha. Vou ficar muito feliz, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês que tem deixado aí o seu comentário, sabe? Isso tem incentivado a gente muito, tem abençoado as nossas vidas. Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário de vocês. Como vocês têm nos incentivado a ministrar a palavra de Deus. Muito obrigado a você que sempre faz questão de dizer de onde você está assistindo esse vídeo, quem é o seu pastor. Fico feliz em conhecer você de perto. Aproveita e deixa aí nesse vídeo para a gente conhecer em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você, eu estou deixando aí um link na descrição para você baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint dessa aula. Se você quiser utilizar esse material na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, fique à vontade, é totalmente gratuito, tá bom? Olha, eu espero que Deus te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nesse quarto trimestre, nós vamos compreender a respeito das parábolas de Jesus. Lembrando a você que é aluno, que nós não vamos aqui parar para estudar parábola por parábola. Mas essa lição ela tem uma proposta hermenêutica. É compreender como ler uma parábola. Compreender o que cada parábola apresenta e entender que a parábola em si é um gênero literário e que cada parábola, por exemplo, tem um princípio fundamental a ser ensinado por Jesus. Vamos entender que as parábolas são ministrações, claro, são pregações de Cristo, ensinamentos, e vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. Eu vou te passar alguns macetes, vou te passar algumas dicas e eu espero que Deus te use poderosamente. Nessa primeira lição, eu não vou citar aqui, por exemplo, tema por tema de cada lição que a gente vai estar ministrando durante todo esse trimestre. Isso aí a gente vai deixar para explicar durante todo o nosso trimestre. Mas se você puder fazer isso em sala de aula, pegar lá o índice da sua lição, apresentar o tema da lição, apresentar ponto a ponto, os títulos que vão ser estudados durante esse trimestre, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Como eu falei para você, hoje nós chegamos na lição de número 1. Parábola, uma lição para a vida. E nesta lição nós vamos entender o que é uma parábola na realidade. E vamos apresentar isso para os nossos alunos, para a glória de Deus. Lembre-se sempre de ler o texto bíblico da lição. Gente, como isso é fundamental. O texto bíblico vai acabar te ajudando a ministrar ainda melhor a sua lição em sala de aula.
Lembre-se também de apresentar para os seus alunos o texto áureo e a verdade prática. Se possível, uma dica, peça a um dos seus alunos para poder fazer essa leitura com você em sala de aula. Isso vai dinamizar a sua ministração. Fica de olho também, querido professor, que a sua lição possui objetivos específicos. E é importante que você tenha em mente os objetivos específicos para você não fugir do assunto da lição. Tem professor que acaba viajando no espaço, viajando na maionese, se perdendo todo e não volta para o assunto da administração. Não faça isso. Os objetivos estão aí para poder te orientar a seguir no caminho certo. Lembre-se também que a sua lição possui alguns pontos. E uma dica eu quero passar para você novamente, como a gente sempre tem feito aqui em sala de aula. Olha, apresente para os seus alunos o tema da lição. Depois do tema da lição, você cita, por exemplo, ponto a ponto que vai ser ministrado. Ou, de repente, você pode colocar num quadro ou apresentar no PowerPoint. E isso vai te ajudar muito. Seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado e a sua aula vai ser uma bênção para a glória de Deus. E eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente. O comentarista dessa lição é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. É claro que essa lição ela tem um diferencial das demais. Essa lição possui 13 ministrações. Ou seja, nós vamos ministrar 13 aulas aqui para você em sala de aula para a glória de Deus. Eu vou esperar você aula a aula comigo aqui em nome do Senhor Jesus. É interessante a gente ter em mente que as parábolas são os recursos mais utilizados por Jesus para ministrar, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar verdades. As parábolas foram utilizadas por Cristo. E é claro que vamos entender esse gênero literário para poder explicar isso em sala de aula. Ao iniciar a sua ministração, é muito importante que você tenha em mãos a palavra de Deus. E por isso, apresente aos seus alunos o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 23 e 24. Se possível, peça a um dos seus alunos para ler esses versículos aí em sala de aula. Quando a gente estuda as parábolas, nós sempre estudamos as parábolas de coração aberto, porque são mensagens de Cristo. Tem ensinamentos profundos ali. Mas uma coisa a gente precisa compreender, que as parábolas são gêneros literários. Elas possuem uma grande verdade. As parábolas acabam demonstrando para a gente princípios riquíssimos para o nosso coração. É claro que quando estudamos a palavra de Deus, quando estudamos a Bíblia hermeneuticamente, nós entendemos que a palavra de Deus ela é um livro santo. A palavra de Deus ela é a verdade principal. A palavra de Deus não contém a palavra de Deus como alguns ensinam por aí. Ela é a palavra de Deus como nós ensinamos. Fechada, ela é a palavra de Deus. Aberta, ela é a palavra de Deus. Se ela estiver embaixo de todos os livros do mundo, ela é o fundamento de todo o conhecimento. Se ela estiver no meio de todos os livros, de todas as bibliotecas do mundo, ela é o coração da sabedoria. E se ela estiver por cima de todo o conhecimento literário do mundo, a palavra de Deus é a coroa da mensagem de Cristo para o nosso coração. É claro que a palavra de Deus ela precisa ser entendida e ensinada muito bem para os nossos alunos. Primeiro, a Bíblia ela é fundamentada em dois grandes testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Se nós estudarmos as parábolas, nós vamos compreender que a Bíblia por si só possui 42 parábolas. 2 parábolas estão no Antigo Testamento e as outras 40 no Novo Testamento. E essas 40 mensagens, essas 40 parábolas são ministradas por Cristo. Cada uma possui um ensinamento. Quando você observa, por exemplo, os evangelhos, você vai entender que cada evangelista procura ensinar esse ensinamento de Cristo de uma forma espetacular. Especialmente Lucas e Mateus são aqueles que mais registram as parábolas de Cristo. E é claro que analisando cada parábola, nós vamos compreender que cada uma possui uma grande verdade. Quando você analisa as Escrituras, você compreende muito bem que a palavra de Deus ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens de várias épocas diferentes.
costumes diferentes, pessoas que não se conheceram, em grande parte não se relacionaram, pessoas de todas as classes sociais. Por exemplo, a Bíblia possui escritores que são boiadeiros, pescadores, médicos, reis, mas a palavra de Deus ela possui aí um requisito fundamental, a unção do Espírito que nos comove, porque a partir de cada momento que nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos que a Bíblia é riquíssima para o nosso coração. E é claro, querido professor, que nós vamos analisar um gênero literário da Bíblia. Vamos analisar as parábolas de Jesus. E as parábolas precisam ser entendidas à luz da hermenêutica, à luz da mensagem, à luz daquilo que nós estamos procurando aprender em nome do Senhor para a glória de Deus. E é claro que as parábolas possuem verdades preciosas. As parábolas são tesouros do céu. As parábolas possuem riquezas do Altíssimo, que mexe com a gente, sabe? Mexe com a alma. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. E o primeiro ponto da nossa lição vai estudar sobre o que é a parábola. Esse ponto possui 3 subtópicos. E nesses 3 subtópicos nós vamos analisar esse conceito bíblico, essa mensagem riquíssima para que os nossos alunos possam crescer em Cristo Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o conceito de parábola. A parábola no hebraico vem de mashal, que quer dizer um dito profético. Também pode ser uma analogia, um simbolismo que apresenta uma grande verdade. A parábola também pode ser conhecida como um verdadeiro provérbio. E quando estudamos as Escrituras no Antigo Testamento, vamos entender que essa palavra provérbio é citada diversas vezes nas Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, ao sentido dessa mensagem, nós encontramos mais de 40 citações. A mesma palavra traduzida para o grego no Novo Testamento é conhecida como parabolê. E essa palavra é apresentada nestas ministrações de Cristo, que significa comparar, apresentar um ensino, uma grande verdade. Hebreus capítulo 9, versículo 9 é um texto bíblico que vale a pena ler com seus alunos. Quando compreendemos sobre esse sentido bíblico do conceito de parábola, vamos entender que ela está presente nas ministrações de Cristo, presente no Novo Testamento, presente na mensagem do Senhor, que traz uma ideia de comparação, de um ensino, de um argumento, de uma grande verdade, de um verdadeiro provérbio para aquele que anuncia essa mensagem. O segundo subtópico apresenta outro argumento, a distinção entre as parábolas e as figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada em si, ela apresenta várias figuras de linguagem que procuram apresentar verdades profundas. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra, por exemplo, os profetas utilizando mensagens, ilustrações para apresentar verdades profundas. Mas quando analisamos as parábolas, encontramos um aspecto um pouquinho diferente. É muito importante a gente ter ideia que as parábolas não são um mito. A parábola não é uma fábula. A parábola em si, ela narra uma grande verdade. É baseada, em grande parte, em histórias verdadeiras. E uma coisa a gente precisa entender sobre o aspecto da parábola em si, é que ela acaba ensinando para a gente verdades a partir de ilustrações, a partir de aspectos que encontramos na sua mensagem. Por exemplo, o campo é apresentado na parábola como o mundo. O inimigo é apresentado na parábola como o diabo. São ilustrações que apresentam verdades em si em uma mensagem bíblica, como a parábola. Vamos avançar compreendendo um pouco mais sobre esse conceito, de uma forma que você possa explicar para os seus alunos. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte conceito: a aplicação de uma parábola. Como a gente pode aplicar em si o ensinamento da parábola bíblica na vida dos nossos alunos, na nossa vida? Mateus capítulo 13, versículo 10. Os próprios discípulos
perguntaram a Jesus por que ele utilizava esse método de ensino através de parábolas. Todas as vezes que os fariseus, os religiosos, se aproximavam de Cristo, Cristo utilizava esse método para ensinar grandes verdades. Era o modelo, era o estilo de pregação de Cristo. Jesus utilizava esse método por causa da grande diversidade do caráter espiritual dos seus ouvintes. Existiam pessoas, por exemplo, que estavam distantes de Deus. E existiam pessoas que estavam ali para perseguir a Cristo. E a própria mensagem da parábola ensinava verdades para que as pessoas compreendessem a partir de instrumentos diários. E é claro que esses instrumentos ilustravam verdades para a sua vida espiritual. Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12. O próprio Cristo explica por que ele utilizava o método das parábolas. Esse texto é um texto que vale até a pena ler com os seus alunos em sala de aula. E é claro que a gente precisa ter em mente sobre as peculiaridades de uma parábola. Ela é totalmente diferente, ela apresenta verdades profundas e essas verdades profundas enriquecem a nossa alma, nos aproximam de Cristo. O segundo ponto da nossa lição acaba tratando sobre o seguinte argumento: o contexto social e literário da parábola. E ele está dividido em 3 subtópicos que vamos analisar aqui de uma forma que você possa compreender. O primeiro subtópico analisa a Galileia no tempo de Jesus. Por que a mensagem da parábola se encaixou tão bem naquele período e se encaixa até hoje? O território da Galileia se estendia do norte de Samaria, ia até o Monte Líbano, dali se estendia por todo o Mar da Galileia e o Mediterrâneo. Esse é o território onde se estabeleceu a ministração de Cristo, onde se estabeleceu esse método precioso. E exatamente nesse território, a maioria da população que habitava ali eram, em grande parte, pessoas pesqueiras, viajantes, comerciantes, pessoas que tinham uma vida simples. E claro, além de ter uma vida simples, alguns eram até mesmo mercadores, pessoas ricas, aonde se encaixa perfeitamente o método de ensino de Cristo. Nesse território, Cristo ele explica a partir de parábolas a sua mensagem. Igualmente, o pregador ele precisa analisar o contexto aonde ele vai ministrar a mensagem, para quem ele vai ministrar a mensagem. E Cristo utiliza esse método porque era um método mais visível e, claro, um método especial que se encaixaria perfeitamente com os ensinos e princípios do reino de Deus para aquele momento, para aquela época e, claro, servem até para os dias de hoje. O segundo subtópico analisa Jerusalém nos tempos de Jesus. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Quando analisamos o contexto bíblico aí de Jerusalém, nós vamos entender que essa cidade é uma das mais antigas do mundo. Praticamente, a analisarmos a própria palavra de Deus, nós vamos entender que naquele contexto, onde Cristo explica a sua mensagem a partir de parábolas, as pessoas que viviam em Jerusalém, em grande parte, eram pessoas de classe pobre, pessoas de renda baixa, pessoas que estavam vivendo em extrema miséria e também sendo opressas pelo governo e pelo Império Romano. Quando entendemos isso à luz das Escrituras, nós vamos entender que aquela população era uma população carente. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5 a seguir, analisando o Sermão do Monte, você analisa algo que é bem interessante a partir de alguns versículos. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Isso significa também que grande parte da população que ouvia Cristo eram pessoas simples, humildes, pobres mesmo de condição. Mas Cristo aplica isso para a pobreza de espírito. Nós analisamos também, observando aquele texto, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Isso quer dizer que grande parte daquela população que ouvia Cristo também, a partir dos seus ensinamentos, a partir da sua ministração, a partir das parábolas, eram pessoas injustiçadas, oprimidas
pelo Império Romano. E é claro que, analisando esse contexto, nós vamos entender que Jerusalém aqui se encaixa perfeitamente naquele estilo de pregação que Cristo estava utilizando. E o terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o contexto literário, os evangelhos. É claro que a gente precisa entender que a Bíblia possui 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 3 são conhecidos por observarem em comum essa mensagem de Cristo. São conhecidos pelo fenômeno chamado sinopticismo. São aqueles que olham a partir de Cristo, a partir das suas perspectivas e apresentam, não a biografia do Senhor Jesus, não na realidade pregações de Cristo, mas sim eles analisam relatos do Senhor. Mensagens são literalmente o anúncio das boas novas. Ou seja, o objetivo dos evangelhos é compartilhar a boa nova de Cristo. Quando você observa os evangelhos, você vai perceber que nos evangelhos você encontra parábolas de Cristo. Alguns evangelistas, como Mateus e Lucas, eles tratam muito bem as parábolas de Jesus. E eles descrevem de uma forma espetacular. Ainda mais Lucas, que foi o que mais escreveu parábolas de Cristo. Nós percebemos a partir desses ensinamentos, a partir das Escrituras, que os evangelhos possuem essa mensagem riquíssima. E eles têm o objetivo de anunciar a verdade do evangelho. Aqui se encaixa o perfil da parábola. A parábola está presente nos evangelhos. Nos evangelhos, nós analisamos as parábolas. E quando analisamos as parábolas nos evangelhos, nós entendemos que a partir daí nós vamos compreender a crítica literária sobre cada parábola que é ensinada em si, porque isso foi registrado, isso foi escrito. E sendo escrito, nós podemos então analisar o que o texto diz, analisar a mensagem profunda, o argumento que cada parábola traz para a gente. E o terceiro e último ponto da lição nos ensina sobre um argumento que é fundamental: como ler uma parábola. É claro que nós estamos analisando a parábola à luz da hermenêutica. Vamos analisar esse contexto literário, esse ensino bíblico, esse recurso que nós possuímos na palavra de Deus. Esse último ponto possui aí 3 subtópicos. Vamos analisar argumento por argumento, de uma maneira que você possa compreender e passar isso em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: entendendo a narrativa como síntese das experiências cotidianas. Quando você passa a estudar as parábolas em si, você entende que as parábolas são narrativas que apresentam verdades. Verdades de exemplos do dia a dia do povo hebreu, do povo que vivia em Jerusalém, daquele povo que estava sendo opresso pelo governo romano, daquele povo que estava sendo literalmente explorado. E além do que, Cristo utiliza essas ministrações a partir de algo que é palpável, a partir de algo que o povo conhecia. E essas experiências cotidianas chamam a atenção dos seus ouvintes. E é aqui que nós aprendemos a entender como ler uma parábola de Jesus. E uma das coisas muito importantes ao ler uma parábola de Cristo, ao estudar as parábolas em si, é que elas possuem recursos culturais, recursos daquela época. Daí a importância de um aluno, de um professor, estudar o contexto bíblico dos dias de Jesus, estudar como era Jerusalém naquela época, o que acontecia, o que Cristo está citando, qual era a cultura do povo naqueles dias, para podermos arrancar do texto, retirar do texto, cavar o texto e entendermos as verdades que estão sendo ensinadas por Jesus naquele período e aplicá-las em nosso dia. John Stott, ele tem um texto que é fundamental: entre os dois mundos, entre o mundo do Antigo Testamento e o mundo atual em que vivemos. Retirar lições de lá e, claro, tentar aplicar aquelas lições, tanto do Antigo como do Novo, em nossas vidas. Quase 1/3 dos ensinamentos de Cristo foram baseados a partir de parábolas.
Por exemplo, ele contou parábolas sobre a natureza, de uma forma que as pessoas daquela época pudessem entender. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Cristo também contou parábolas sobre o salário. Agora pare e pense, as pessoas estavam sendo oprimidas, perseguidas, exploradas. E Cristo utiliza exatamente sobre a importância dessa mensagem a partir do contexto da sua época. Lucas capítulo 17, versículos 7 ao 10. E o que falar sobre parábolas contadas por Cristo a partir de ensinamentos e princípios de um casamento? Observe o texto de Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Jesus ele não contava de forma genérica a sua mensagem, as suas parábolas, mas ele contava no momento certo, em ocasiões oportunas, de uma forma que as pessoas pudessem compreender e aplicar aquele ensinamento em suas vidas. Daqui nós entendemos aí então o sentido fundamental de cada parábola. Para você entender e aprender a ler uma parábola, é importante você observar o segundo argumento, que está aqui no segundo subtópico do ponto número 3. Procurar declarações implícitas e explícitas no texto, de uma forma que o agir de Deus venha a ser natural em sua vida, a partir do contexto literário. É claro que cada parábola possui em si um contexto literário fundamental, e cada uma delas procura nos ensinar uma mensagem específica, um ensinamento real para o nosso crescimento cristão. Cada mensagem de Cristo foi estabelecida em um contexto bíblico. Não foram mensagens aleatórias. Cristo prega em um momento exato. Ele ensina a partir de parábolas para que as pessoas possam compreender. E somente após esse entendimento hermenêutico de compreender como a parábola está sendo aplicada no contexto em si, analisando o texto, o gênero literário, nós podemos retirar ilustrações, lições e aplicações para a nossa vida espiritual. O último subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: identificar a aplicação prática da parábola. É claro que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, você também como aluno, deve entender que cada parábola possui lições práticas para o seu dia a dia. Ou seja, ao ler o texto bíblico, você precisa analisar o contexto, tentar compreender e retirar ilustrações dali e colocar isso em prática para o seu dia a dia, para que você possa crer em Cristo. Ou seja, o seu ensinamento vai além da sala de aula. Ele está presente no trabalho do seu aluno, no seu contexto de vocação, no seu contexto de escolaridade. O seu aluno está envolvido com as parábolas também, o ensinamento bíblico nos seus relacionamentos. Isso vai além. E a intenção de Jesus é levar os ouvintes a crer na mensagem da salvação a partir das parábolas. A sua mensagem em si traz a salvação para aqueles que estão ouvindo. E você também, como aluno da escola bíblica, tem esse objetivo. E uma maneira bem prática de você entender a parábola bíblica é apresentar algumas perguntas. Primeiro, para quem essa parábola está sendo contada? É muito importante você ler os versículos antes da parábola e ler os versículos que vêm depois. Em que momento Cristo está contando essa parábola? E claro, qual é o ensinamento, qual é a grande verdade que essa parábola possui? Tem gente que às vezes ao estudar as parábolas faz cada viagem, retira ilustrações da onde não dá para tirar, inventa coisas. Aqui é o perigo. Quando você analisa corretamente, observando o contexto, para quem Cristo está contando aquela mensagem, o porquê que Cristo está utilizando aquilo, você entende a riqueza das parábolas de Jesus. Não há como a gente permanecer no reino de Deus se a gente não nascer de novo. E o ensinamento de Cristo aqui é óbvio, ele traz uma mensagem em um momento específico. A parábola em si, ela é pregada em um momento específico, para pessoas específicas. E a mensagem de cada parábola aponta para a salvação, traz uma grande verdade. Ensina aquela pessoa a olhar para dentro de si e reconhecer que precisa de Deus. Finalizando a sua aula, eu espero que Deus te use poderosamente. Não tenha medo das dúvidas dos seus alunos, tá? Eu estou comentando também a lição dos adultos, dos jovens e dos adolescentes.
Eu estou comentando também a lição dos adultos, a lição dos jovens e dos juvenis. Gente, eu espero que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais e te espero por aqui na próxima aula para a glória de Deus.